E aí, vamos conhecer um pouco das particularidades do clarinete? Hoje a gente separou alguns tópicos para apresentar para vocês, tá? Mas antes, a gente vai se apresentar. Eu sou Crisley Matos, tenho 25 anos, comecei a minha prática de instrumento com 10 anos de idade na Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica 30 de Junho da cidade de Serrinha, Bahia. Eu sou Alan, tenho 24 anos, iniciei os estudos em música na Filarmônica União dos Ferroviários em Senhor do Bonfim, aos 11 anos de idade, né? Hoje somos clarinetistas e nos conhecemos através de encontros de filarmônicas, festivais de filarmônicas, e é isso. Vamos conhecer os tópicos? E para iniciar esse bate-papo sobre as curiosidades da clarineta, a gente vai começar com quem inventou o clarinete, ou clarineta. Os dois termos estão corretos, tá? Para início da nossa conversa. Mas quem inventou o clarinete? Né? Na verdade, o clarinete ele é descendente de um instrumento chamado Chalemar, né? Esse instrumento era usado muito no século XVI e XVII, até a metade do século XVII, né? Depois, um cara chamado Johann Christoph Denner, né, aprimorou esse Chalemar, né, com a charamela, uma chavezinha para o nosso dedão atrás do instrumento. Tá? Então isso começou a nos dar mais recursos para tocarmos, né? Tanto que o clarinete ele foi introduzido só no período romântico, né? Lá no século XVII, no período romântico, e foi um dos últimos instrumentos de sopro a serem introduzidos em orquestras. Tá? Então, a gente tem aí um instrumento que é da família das madeiras, que foi um dos últimos instrumentos a serem introduzidos nas orquestras, né? E foi aprimorado do Chalemar com uma chave chamada charamela por Johann Christoph Denner, tá? Então, esse é a primeira curiosidade que temos para vocês. Agora, a gente vai conhecer um pouco da família dos clarinetes, tá? A gente vai conhecer cada um dos instrumentos. A família dos clarinetes é composta por vários instrumentos. A clarineta soprano em Lá, a clarineta soprano em Mi, a clarineta soprano em Ré. Que a clarineta soprano é a clarineta em Mi bemol e em Ré, as menores, as duas são conhecidas como requinta, tá? E a clarineta soprano, que é a que a gente mais usa para tocar, né? Isso. Que ela é normalmente afinada em Dó, Si bemol e Lá, Isso. não é? Mas também a gente tem o clarinete alto em Mi bemol, alto em Fá, o baixo em Si bemol, o contralto em Mi bemol, o contrabaixo em Si bemol e o octacontrabaixo em Si bemol, né? Ou seja, a gente tem praticamente uma orquestra de clarinetes, né? Basta você escolher o que você quer tocar e o que você gostar, né? Mas lembrando que quanto maior o instrumento, mais grave é o seu som. Quanto menor, mais agudo. Por quê? Porque quanto maior, demora mais para o ar passar pelo seu corpo, né? As vibrações de ar, a frequência de ar demora mais. Quanto menor, as vibrações elas passam mais aceleradamente pelo corpo do instrumento. Ok? Vamos para o próximo tópico? Agora a gente vai conhecer como funciona um clarinete. O clarinete é um instrumento transpositor, ou seja, soa em tons diferentes das notas escritas. As mais comuns são as clarinetas afinadas em Si bemol, que no caso é a que a gente utiliza diariamente nas filarmônicas e nas orquestras. No Si bemol. Nesse caso, né, o clarinete Si bemol ele soa uma nota abaixo daquilo que está escrito na partitura para ele, né? Justamente por ele ser um instrumento transpositor. Normalmente, as escalas elas vêm afinadas para instrumentos em Dó. Então, quando está numa banda ou uma orquestra que diz assim, vamos tocar a nota Lá de efeito. Cada instrumento transpositor vai para os seus campos. No caso do clarinete em específico, a gente sobe para uma nota acima. Ou seja, se é Lá, se pede o Lá de efeito, a gente toca um Si, porque no geral vai soar como se fosse um Lá, ok? Se for uma banda filarmônica, se pedirem a escala, digamos assim, de Dó maior, né? Nós do clarinete a gente toca Ré maior. Por quê? Porque vai soar como se fosse a escala de Dó,
tá? A questão da transposição é o tempero da música, né? É aquilo que dá o tchanzinho, né? É aquela válvula, digamos assim, que seja a cereja do bolo, né? Para dar um gostinho a mais, tá? Vamos pro próximo tópico agora? E nosso próximo tópico agora é uma coisa que é a pergunta de todos os alunos que a gente tem referente à clarineta. É difícil aprender a clarineta? Me diga, Alan, é difícil? Não. Como tudo na vida, para tocar um instrumento precisa de dedicação. Se você não tiver disciplina nem dedicação, você vai achar difícil com certeza, né? Mas é aquele velho ditado: se não é difícil, não vale a pena. Então, estude. A gente sabe que o clarinete ele possui 2 oitavas no instrumento, né? É um instrumento que tem um pouco mais de 2 oitavas, na verdade. São 2 ou 3 oitavas, mais ou menos, que a gente usa regularmente. Porém, entretanto, todavia, não é difícil, de forma nenhuma, tá? Basta a dedicação do instrumento. Ou seja, você tirar ali 10, 15 minutos de início, depois meia hora, 1 hora, 2 horas por dia, você consegue. Basta você ter uma certa dedicação e uma certa disciplina para isso. Mas também depende da sua força de vontade, né? Pra gente não foi tão difícil aprender a tocar clarinete. E foi no início, mas quando a gente pegou o ritmo, criou a disciplina, a gente fluiu a coisa. Tá bom? Vamos pro próximo tópico agora? Questão de estudo. É só botar ali, eu quero essa meta, eu vou conseguir e consegue. Exatamente. Força e fé. Foco, força e fé. Vamos para o próximo tópico. Vamos aprender agora a conhecer, na verdade, as partes dos instrumentos, né? Crisley já está com o case aqui aberto, né, do instrumento. Então a gente vai mostrar para vocês parte por parte, tá? Começando pela ordem de montagem do instrumento. Vamos começar pela campana, né, que é o amplificador do clarinete, ou seja, onde o som sai, né? A parte final, a parte de baixo do instrumento, certo? Essa coisinha bonitinha aqui em forma de sino, né? Só não tem um badalo, mas tem essa forma de sino, ok? Vamos conhecer o próximo. A próxima tópico, a próxima parte do instrumento, a gente vai conhecer os corpos inferiores e superiores, né? Mostra o corpo superior também, né? Isso. O corpo superior. São essas 2 partes que a gente monta. A gente pega a campana, corpo inferior e corpo superior para montar o instrumento, tá? Campana, corpo inferior, corpo superior. Lembrando que na clarineta a gente tem uma chavinha, tem que ter todo o cuidado na hora de montar para se encaixar aqui, ó. Exatamente. Tem todo um gingadozinho para você montar o instrumento. Depois que a gente acerta a chavinha, foi. Tem gente que encaixa de vez, tem que tomar o maior cuidado, tem que segurar a chavinha, não pode se encaixar ela de vez, senão acaba danificando o seu amado clarinete. Exatamente. Montado o clarinete, né, praticamente, vamos conhecer agora o barrilhete. O barrilhete é o que dá a afinação do instrumento. Temos barrilhetes em várias numerações, desde o 64 até o 68, né? Ou seja, do menor ao maior. Quanto maior o instrumento é porque o seu som está alto, quanto menor é porque o seu som está baixo, ok? Então, o instrumento, esse bichinho aqui bonitinho, gordinho, parecendo um barril, ele é que dá a afinação do instrumento, ok? Vamos para a parte e última da montagem do instrumento, que é a boquilha, que é onde a gente sopra, onde a gente emite o som, tá? A gente emite o som através da boquilha. Então aqui está o clarinete todo montado, né? Desde a campana até a boquilha, tá? E aí temos o famoso clarinete que a gente tanto vê no desenho do Bob Esponja, tocado pelo Lula Molusco, não é isso? Vamos para o próximo tópico. Mais um tópico. Exatamente. Aqui, no caso, para muitos ainda tem curiosidade, não sai sonoridade. A gente sopra, mas não tem sonoridade. Aí precisa de mais uma coisinha para finalizar toda a clarineta, que a gente vai apresentar no próximo tópico. Vamos lá para mais um tópico. Dessa vez a gente vai ensinar como a gente monta o clarinete. A gente mostrou parte por parte e montando. Dessa vez a gente vai ensinar como monta, tá certo? Vamos lá?
A gente vai começar, tá? Campana. Primeiro, a campana, como a gente já viu, corpo inferior, tá? Corpo superior, A chavinha, não esquece. Muito importante. exatamente. E o corpo, ou o barrilhete, né? Que é o que dá a sonorização. A boquilha. A boquilha. E a última parte do instrumento, e não deixa de ser a menos importante, é a palheta, tá? É ela quem produz o som. Através da vibração desse bichinho aqui, ó, dessa bichinha, é que a gente emite o som do clarinete. Tá certo? E a braçadeira para segurar. Exatamente. Ó. Agora, vamos para o próximo